Olá, sou eu, Eloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Estou aqui novamente embaixo do pé de Iroco, né? A árvore sagrada na religião dos orixás, para a gente bater esse bate-papo que é sempre importante no dia de hoje. E hoje aqui tá fresquinho, tá ventando um pouco, então aqui é muito quente do centro-oeste, aqui no estado de Goiás, mas hoje até que tá dando pra gente levar. Tem bastante sombra aqui no Ilê Faurungã e eu vou gravando aqui lá de fora porque lá dentro do barracão viram micro-ondas, então tá muito difícil ficar lá dentro nesse calor todo, mas aqui tá de boa. Hoje eu gravo esse vídeo sempre falando por leigos e novos iniciados, né, na maioria das vezes, é, com muita tranquilidade, muita simplicidade para falar de orixá. E hoje eu quero responder algumas questões ali que vão me perguntando. Às vezes eu consigo responder a maioria delas, mas normalmente fica muito difícil. E hoje eu resolvi fazer um apanhado geral para falar sobre essas questões que por ali vão me perguntando lá na comunidade, lá no YouTube, e a gente vai tentando aqui responder, né? Outra coisa importante é que eu vou começar a ativar, tá certo isso? Não sei, mas botar em funcionamento o Instagram e o Facebook, começar realmente a escrever, a postar imagens, essas coisas nessas outras plataformas. Eu não tenho feito isso com frequência porque, como todos sabem, andei meio adoentado e ainda me recuperando, mas agora vai dar para fazer essas postagens. Mas voltando aqui ao vídeo para poder responder essas questões. Me perguntaram se é obrigação, né? Fazer obrigação, né? Eu sou obrigado a fazer essas obrigações. Bom, o certo seria abrigar-se ao pé do orixá e não obrigar-se aos pés do orixá. Então a palavra obrigação, ela foi com o tempo tomando forma, né, tomando conta do ambiente orixá, e quando a gente fala de obrigação, ninguém entende isso como um ato obrigado, né, a fazer aquilo, mas como uma complementação daquilo que ainda precisamos continuar a fazer para cumprir o nosso destino na religião, que é a feitura de orixá até os 7 anos, quando nos tornamos ebomes ou pais de santo, mãe de santo. Esse período, né, de 3 e 7 anos, nós chamamos de abrigar-se aos pés do orixá. Então, é aquele período que você parte para um recolhimento diante do orixá, então você abriga-se. Você está com ele ali um período estabelecido para aquela forma, né, de rito, onde você começou na feitura de orixá e ali está na complementação desses ritos, abrigando-se aos pés do orixá. Então, a obrigação se tornou muito popular, mas o correto é abrigar-se ao pé do orixá. Uma outra coisa, perguntaram para mim, inclusive, a quantidade de comida, de coisas que se faz para um ebó, né? E eu já expliquei em vídeos anteriores que ebó é um remédio. E como todo remédio, ele tem uma fórmula. Eu digo assim, se vai usar grãos em um ebó, a medida deve ser o punhado da mão, né? Eu pego um punhado de feijão, ou de canjica, ou de milho, eu pego um punhado da minha mão. Isso é uma medida, sabe? Essa medida é suficiente para mim, naquele ebó que eu vou fazer para aquela pessoa, é o suficiente um punhado da mão. Essa é a medida correta, tá? Se a gente for fazer um ebó e falar assim, não, tem que ter 3 quilos de feijão, 3 quilos de milho,
para uma construção de ebó é um exagero, é algo que, sabe, fica fora da casinha, sabe? É uma criação, porque existem medidas, e as medidas primitivas é o punhado da mão, né? De 2 mãos, uma concha. Essas são as medidas. Para o ebó, os grãos, é importante que se use um punhado da mão. Peguei lá, esse é o punhado necessário para que o ebó sirva de remédio na minha vida. Aí tem os outros elementos, como a caçá, que é feito de milho de canjica branca, né? Há uma farinha ali que a gente prepara esse alimento para o orixá ou para o ebó. Então, a quantidade, imagina, fazer 300 acaçá, não funciona dentro de ebó, é um exagero, está jogando fora. É como tomar antibiótico sem necessidade. Você começa a criar no sistema de defesa ali estranho, que quando você precisar de fato, aquilo não vai te servir. Então, exagerar nessas quantidades pode provocar um efeito lá na frente de rejeição, ou seja, não vai te servir. Então, é só a quantidade suficiente para que se possa fazer esse ebó. Então, o ebó é uma medida, essas medidas são as medidas ancestrais, do punhado da mão, de uma concha cheia, sabe? Essas medidas que vão dar sentido, vão ali formar essa fórmula do remédio. É claro que quem está jogando, quem vai preparar esse remédio, que é o ebó, precisa ter tranquilidade, a cabeça no lugar, para não exagerar nas coisas, fazer direitinho, porque aquele volume de muita coisa só vai chamar a atenção dos olhos dos outros, que vão achar que aquilo ali é fabuloso, está espetacular, ou coisa parecida, olha como tem coisa para fazer, e na realidade talvez não funcione. Eu não estou generalizando aqui não, mas talvez não funcione, porque não funcione como remédio para aquilo que se deseja executar, fazer, né, ter os resultados, talvez seja um desperdício. O ebó não tem que ser para os olhos, o ebó tem que ser para o espírito, para a alma, para os problemas que precisam ser resolvidos na quantidade, na medida certa, para que tudo caminhe direitinho, né? Eu espero que esteja me fazendo entender aqui. Uma outra coisa que me perguntam, isso tem uma certa frequência, por mais que eu explique, eu já tenho outros vídeos explicando isso, mas sempre me perguntam qual é o ebó desse odor. E aí eu fico meio sem jeito, às vezes, de responder, porque eu já expliquei isso em vídeos anteriores, eu envio o link, essas coisas, para que a pessoa assista, mas ela fica ali, de certa forma, voltando à mesma pergunta. Odu não tem ebó, sabe? Não tem. O remédio, né? Se vamos chamar isso de ebó, o remédio é a atitude que eu tomo na vida, né? O Odu está ali para me indicar uma coisa que eu deva compreender, que eu esteja fazendo errado e parar de fazer para poder continuar numa linha reta, certinho, sem problema. Então eu não ensino ebó de Odu para ninguém, sabe? Embora tenha muita literatura, um monte de gente prega, né? O ebó do Odu, mas não tem esse ebó do Odu propriamente dito, né? Nossa relação é sempre prática de vida, sabe? A experiência que eu adquiri na vida, os erros que eu cometi, o Odu me explica quais são e eu tento não errar mais. É essa prática simples para entender Odu, né? Eu sei que em outros momentos vou vir aqui está repetindo esse mesmo assunto e as pessoas continuam me cobrando ebó de Odu e outros vão me criticar porque tem ebó de Odu. Bom, eu não conheço, então eu não ensino porque não é esse o entendimento a respeito dos Odus, né? É a prática de vida. Me perguntam também como, se eu recolhi para o santo, se eu tenho que acatar o tempo todo as ordens do pai de santo e da mãe de santo. Olha só, se você entrou para uma religião iniciática, lá existem princípios
que você tem que seguir. Não adianta você ficar batendo de frente que isso está certo, que isso está errado, porque não vai funcionar. Todos nós passamos por esse processo. O que não pode acontecer é de você cumprir algo que te mandam fazer que é absurdo. Não faz nenhum sentido. Nem é assim pregado, afirmado dentro da religião dos orixás, sabe? Então, o que é correto na religião dos orixás é a devoção ao orixá, é o cumprimento das suas obrigações, é o rito diário na casa de santo, aprendendo a fazer as coisas, comungando com o orixá, entendendo vamos chamar assim, de o passo a passo daquilo que se desenvolve na roça de santo. E são coisas práticas para a vida que você não vai inserir nenhum problema maior, coisa parecida. Então, aquilo que é absurdo a gente não cumpre jamais, sabe? Eu não vou citar coisas aqui que são absurdas, essas coisas. Cada casa tem um funcionamento e as coisas que são absurdas, fora do contexto orixá, é fácil de se perceber, sabe? Me perguntam assim sobre magia, feitiço, né? Dentro da casa de santo, como é que são aplicados os feitiços, essas magias. Olha só, eu sempre tenho uma coisa na cabeça com relação à magia. Magia é um aprendizado para a vida, né? Magia em orixá é uma palavra que disfarça a medicina, sabe? Para a gente não ficar ali falando de medicina espiritual, e daqui a pouco vem alguém nos condenando, perguntando se é médico ou coisa parecida. São coisas muito diferentes, mas também é uma medicina primordial, onde é empregado. Isso é que é a magia orixá, fazer com que as pessoas remontem o seu caminho e se tornem melhores na sua vida. Essa é a grande magia orixá. Agora, quando me perguntam magia, é sempre a coisa da amarração, de não sei o que lá. Olha, dentro da religião dos orixás isso não existe. Ah, mas fulano faz, ciclano faz. Bom, não existe. Se eles fazem é por outro caminho que não está relacionado ao orixá. Se fazem esse tipo de magia, ele tem uma confusão danada na cabeça, sabe? Porque se esse tipo de magia que prejudica os outros, né, ela atrapalha a vida das pessoas e de quem pratica, então é importante se afastar disso. Orixá é um caminho para a vida, é um aprendizado, sabe? É entender a nossa ancestralidade com muito poder para que a gente possa crescer, melhorar, criar nossa família, trabalhar bem e assim continuamente seguindo o nosso destino. É interessante também quando me perguntam a respeito das comidas do orixá, né? Ah, que tal orixá come isso, tal orixá come aquilo. Sim, esses alimentos estão estabelecidos como uma regra para cada orixá, ou um determinado alimento serve para todos os orixás, mas sempre entendendo que o que oferecemos ao orixá é aquilo que podemos comungar com ele, tá? Então, se você consegue comer jiló, jiló também pode ser oferecido, sabe? Se você come arroz, arroz pode ser oferecido ao orixá, né? Eu estou colocando dessa forma para ficar simples o entendimento. A oferenda é aquilo que comungamos com o orixá, né? Ela tem uma representação histórica importantíssima, sabe? Porque esses alimentos eram colocados dessas formas, aos pés das árvores, nas encruzilhadas, tem uma importância histórica, assim, com muita força para a gente entender o porquê alimentamos o orixá, né? Fazemos essas oferendas. Mas é sempre fazendo com os alimentos que estão ali estabelecidos, mas que a gente consiga comungar, né? Aquilo que nos faz bem ao orixá. Então a oferenda é muito importante, mas precisa ser comungada aos pés do orixá. É você e ele trocando uma ideia muito ali particular e comendo junto e firmando essa relação espiritual do sagrado naquele ambiente para fortalecer a nossa vida. Uma
Uma outra coisa que me perguntam, isso tem uma certa relevância, né? Certa não, tem relevância, é a respeito de... O que eu vou falar vai dar um bolo doido. A respeito se os irmãos de santo podem casar da mesma casa, né? E o que a gente vê é que na maioria das vezes não, isso dá um problema doido. Mas no meu entender, e com muita tranquilidade eu falo, as pessoas estão num processo religioso, semelhante atrás semelhante, as pessoas são todas unidas ali. Não há problema e não vai morrer ninguém se um irmão de santo casar com outro, sabe? A família permanece unida nesse ambiente, sabe? Ah, você não pode fazer o santo aqui porque seu marido fez o santo aqui. Ah, você e seus irmãos de santo não podem casar, que isso dá um problema, vai morrer, vai cair parafuso, sei lá. Mas essa história não funciona assim. As pessoas se unem pelo amor, por gostar, por estarem juntas, comungam da mesma ideia, sabe? Elas frequentam aquele ambiente onde essa relação vai ficando cada vez mais próxima. E um pode ter uma relação de irmão com o outro, fraternal mesmo, e o outro pode ter uma relação que busca um amor, casar, sabe? Namorar, serem felizes. Essa coisa de condenar aqueles que estão dentro da roça de santo e se gostam e querem viver uma vida juntos, quem condena esse tipo de coisa vai arrumar um problema sério, vai afastar, né? As pessoas, cada um vai para uma casa. Como a religião dos orixás não existe papa, naquela casa tem uma ideia, naquela casa tem outra ideia, e essas pessoas vão viver em confronto, sabe? Vão confrontar o tempo todo, sabe? Porque o orixá lá veste uma roupa que é assim, o outro veste uma roupa que é assado, e aí? Como é que a gente explica essa questão tão inútil, sabe? Para que as pessoas se entendam, possam viver em tranquilidade. Muito difícil. Então a religião dos orixás é para agregar as famílias, aqueles que são afins. Se ali as pessoas casam, se ali elas comungam do mesmo axé e elas são felizes, elas devem continuar assim, sabe? Não posso julgar, não pode, porque o orixá vai te perseguir ou coisa parecida, sabe? Aí eu não estou aqui reverenciando o orixá, estou reverenciando um satanás qualquer que está a fim de infernizar a vida de alguém ou a minha mesmo. Então as pessoas nascem e crescem para comungarem juntas. Estão no mesmo axé, na mesma casa. Não importa se esse pai de santo fez esse daqui, que é casado com ele, não importa. O orixá não separa a família. Sabe como é que é? As pessoas vivem ali em função do orixá. Imagina só a bagunça que fica. O pai faz santo ali, a mãe faz santo no outro canto, o filho vai para não sei aonde para iniciar o orixá, o outro... E isso tudo vai virando uma grande bagunça. Ou seja, na hora de comungar num lugar, né, todos ali unidos naquele mesmo lugar, não. Está um sozinho aqui, porque o outro foi para lá, o ciclano foi para lá, e ninguém está sabendo o que está acontecendo ao redor, cada um com a sua coisa. E quando chegam em casa, o confronto está estabelecido. Então, eu penso desta forma, e outras pessoas pensam como eu, sabe? Que o orixá não separa a família. Então as pessoas que estão no mesmo axé, na minha opinião, podem casar, sabe? Podem viver juntos, podem ter filhos, criar sua família dentro daquele axé, porque não recebe nenhum castigo, não tem nenhuma maldição, e as pessoas estão nesse mundo para construir felicidade, né? E não apartar uma das outras, ficarem distantes. E isso é importante que eu deixe aqui bem claro a minha opinião. Um outro momento que estão ali me questionando é a respeito do jogo de búzios, né? Porque na minha casa o lado aberto é esse que a gente tira a casquinha de cima do búzio. Na outra casa, como na minha, a parte aberta que me interessa é a parte que a natureza deixou. A outra parte que foi retirada é só uma questão de apoio, para apoiar os búzios naquele momento, para a gente identificar com facilidade os búzios que estão abertos.
Aí falam, não, mas o correto é o que abriu, o outro é o correto que é a natureza. Mas é assim, ó. Se eu tenho 2 búzios abertos, deixa eu ver uma forma melhor. Se eu tenho 10 búzios abertos, tá? Do lado que eu aprendi, ou seja, o lado natural aberto para o jogo de búzios, eu tenho o Odu Ofum. Se a pessoa tem 10 búzios abertos pelo lado que ela abriu, né, o lado contrário do que eu analiso, o lado que ela abriu, ela tem Odu Ofum. Sabe? Então, qual o problema? Se você joga por um lado, se joga por o outro, são 16 búzios, vai estabelecer a mesma métrica, aquilo dali que vai se seguir. Então, não fiquem aí quebrando a cabeça que um joga com um lado do búzio, outro joga com o outro, não importa. Ele tem que te responder, os Odus, pela interpretação de quem está jogando, aquilo que você precisa saber da sua vida, aquilo que você precisa acertar, aquilo que você precisa melhorar mais ainda, mas não importa qual o lado. Aí, eu vou contar uma história, para continuar nesse aspecto do búzio, eu vou contar uma história muito, tentar aqui resumir o máximo. Eu tinha uma amiga que já é falecida e ela jogava búzio com aqueles escuros, que chamam de búzios africanos, aqueles pretos, né? E aí as pessoas jogavam com ela jogava muito bem. E aí depois ficavam metendo malho, que joga com búzio errado, joga com búzio não sei de quem, inventavam tanta coisa para aquele búzio. E um dia, numa palestra muito simples, assim, eu estava conversando, e eu resolvi dividir meu jogo de búzio no meio em homenagem a ela. Preparei um outro oráculo, onde a metade era é o que eu jogo até hoje. Quem joga comigo sabe disso. A metade é branca, a outra metade é escura. Porque eles tinham, essas pessoas que ali intrigavam com ela por causa daqueles búzios pretos, quando elas iam jogar comigo, e elas tinham uma certa aproximação comigo, quando elas viram pela primeira vez meus búzios pretos e meus búzios brancos ali unidos para eu poder jogar para alguém, pararam de falar da minha amiga. Sabe? Pararam e ela continuou com os búzios escuros dela e ficou tudo certo. O que acontece é o seguinte: colocam muita coisa na vida da gente que, assim, ideias que a gente vai formando um pensamento retrógrado, apavorante, sabe? A gente vai ficando com medo, porque vendem o tempo todo ilusão, medo pra gente, e isso vai ficando ali meio que pesado demais. Numa situação de emergência, seja lá como for, eu não estou entendendo, eu preciso socorrer alguém, eu não tenho, o oráculo não está comigo, o que eu faço? Me concentro ali, para tentar aparecer alguma coisa? Não. Cara, eu cato qualquer coisa, eu estou sendo sincero. Eu pego tampinha de garrafa e falo assim, esse lado aberto, esse aqui é fechado, Exu. Vamos lá, para eu entender aquela coisa. Ah, mas seus búzios não foi consagrado. Eu fui consagrado. O que importa é isso. As pessoas são consagradas. As pessoas que são iniciadas. E aí, esses outros apetrechos, oráculos, as outras coisas que encaminham disso, elas agem a partir de mim. Então, eu que tenho conhecimento, eu que fui iniciado, então, no meu desespero, eu tive tampinha de garrafa para jogar para aquela pessoa e entender um caminho. E não vou deixar de compreender o caminho daquela pessoa. E aquilo não vai fazer com que as coisas se destruam na vida do outro, porque eu peguei tampinha de garrafa, sabe? Então, se o búzio de um lado, o aberto é aquele que a pessoa abriu, ou se é do método que a gente joga, que é o lado natural que foi aberto, não importa, sabe? Isso não importa, isso não vai causar confusão na cabeça de ninguém. É só entender que o mesmo Odu que está aqui é o mesmo que está aqui. Deu aqui, tem que dar lá, não tem outra forma de ser. A não ser que criaram um método novo, outra coisa que aí eu não sei nem explicar o que é. Mas com essa tranquilidade é que a gente precisa viver na religião dos orixás, para que a gente possa atingir nossos objetivos com tranquilidade. A casa de orixá é uma casa de trabalho, sabe? É uma casa de resistência para você
e ali com a ajuda do seu pai de santo, da mãe de santo, da Zequé, de todos os mais velhos da casa, você vai aprendendo a aprimorar o seu jeito, vai segurando as suas pretensões assim de ser o bambambam, essas coisas vão se apaziguando. E aí você vê quanto feliz você se tornou na casa de orixá, com equilíbrio, com paciência, com tantas as coisas que são importantes para a gente viver bem na nossa vida. Bom, ao encerrar esse momento aqui, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem o joinha, que é sempre importante para manter o orixá vivo nessa atividade na internet. Vou começar a preparar uma série de material para serem vendidos, né, numa lojinha que a gente está construindo aí devagarzinho, como sabão e uma série de outras coisas, mas eu não tenho nada pronta entrega. Ou seja, quando você, por exemplo, eu quero um sabão para mim, a gente vai olhar direitinho para fazer aquilo específico. Então, a nossa lojinha é para o seu bem-estar espiritual. A gente não vai vender nada de pronto entrega. As coisas são preparadas aqui e entregues para você de acordo com o seu caminho. Então, eu não sou... Eu tenho muito que aprender ainda na vida, estou estudando muito ainda e espero compartilhar sempre, com muita tranquilidade, esses vídeos com vocês, agradecendo assim do fundo do coração mesmo, porque estamos caminhando aí para os 30 mil inscritos. Eu nunca imaginei que seria possível essa condição, porque é um trabalho de formiguinha. Aqui ninguém está tentando viralizar vídeos e fazendo nada disso. A coisa aqui, o trabalho é simples e gradual, para a gente ter uma família unida assim virtualmente, e quem sabe um dia a gente se encontra por aí. E outra coisa que eu queria pedir também, me digam aí de onde vocês são, sabe? Eu sou de Fortaleza, sou do Rio de Janeiro, sou de São Paulo. Diga aí para mim me inteirar e preparar material assim importante para visitar vocês aqui através do YouTube e contar histórias da vida de orixá, que é sempre muito importante. Axé.